E aí, galera, tranquilo? E aí, galera, tranquilão? Nós vamos fazer agora um vídeo bem engraçado do canal Vem Futebol dos melhores campeões da Libertadores, só que só de times brasileiros. Do melhor ao menos melhor, né? É aqui, ó, nós separamos os tópicos. O melhor campeão, ou seja, qual que realmente foi o melhor entre esses campeões? Entre os melhores da história, que é o quê? Quais times esses aqui que entra nos melhores de toda a Libertadores, na história da Libertadores? Que se a gente for fazer um ranking, quais os melhores times da Libertadores? Quais foram bem marcantes? Eles vão estar na lista. Um excelente, que é aquele time que não brilhava, não brilhou tanto assim, mas é um time que era consistente, era um time que vencia quando deveria vencer, fazia jogadas, ou seja, um time bom, campeão mesmo. E o Mé, tipo assim, é aquele time que a gente sabe que apesar de alguns ganharam emocionante, não era aquele time que era consistente, não era Exato. aquele time que... Pode falar. Esse meio aí é só pra gente separar a história, a emoção de uma Libertadores, de um jogo, ou da história completa de um time, na trajetória, da qualidade. Nós estamos separando, entendeu? A gente vai pegar aí um time, foi campeão, mas a gente foi aos trancos e barrancos, mesmo com aquela história emocionante, virada aos 45, campeão na prorrogação. Libertadores não tem prorrogação, não, mas tô falando justamente a ficção. Prorrogação, ou seja, e era um time que o mesmo torcedor falou, será que vai dar? Meu Deus do céu, não tem como. E no final deu. Então esse é o match. Tipo assim, é diferente a história, a emoção do futebol. Do futebol e do nível do time mesmo. E do nível do time apresentar, que às vezes no papel era maravilhoso e não apresentava isso tudo. Beleza? Aí vamos começar, né, com simplesmente os times absurdos, né, de Pelé. Eu acho que esses aí, tipo, nem precisa perder muito tempo. Tá entre os melhores da história, fácil, né? E quando você pega ainda a referência dos caras até estrangeiros, todo mundo cita esses times. Então, é muito... Cara, eu só não vou colocar direto com o melhor campeão, que analisando aqui eu acho que tem um ou Sim, dois. porque o melhor campeão também a gente vai ter que analisar também a questão também se ele destruiu todos os times, se ele... Não, e tem uma questão também. Nessa época que eram só 4 jogos. Sim. E não tem como a gente analisar perfeitamente por quê. Porque também a gente sabe que esse time aqui do Santos podia jogar quantos jogos quisesse e ia ganhar a maioria também. Tipo assim. Isso. E por isso que eu não tem nem o que falar muito. É só colocar lá. É absurdo. Pelé, Coutinho, todo mundo sabe desses dois times, desse time do Santos. É coisa fora do normal. 76 do Cruzeiro. E Cruzeiro também é a mesma categoria. Timaço, Tostão, só o cara monstro também, depois que alguns jogadores serviram para a seleção de 70, Sim. antes, né? Da seleção de 70. Timaço, Palhinha, Tostão, Timaço. Também é um campeão, assim, absurdo. O melhor da história também, pra mim, nesse nível. Pode ser que depois seja o melhor campeão, a gente faz uma outra análise, mas... Mas esse time, mano, ele não é ganhou melhor que o Santos, não. ganhou de 4-1 do River Plate na final e perdeu de 2-1, se eu não me engano. E ele fez as campanhas, só teve uma derrota. Não, eu acho que foi... Só teve a derrota na final, a fase de grupo e a semifinal também, que era outra fase de grupo, que eram os quadrangulares. Eles não perderam, velho. Você é absurdo esse time também. Tá entre os melhores da história, fácil. Não, não era um absurdo, era um dos melhores times assim, que o Brasil já produziu também. Então, Palhinha, tinha um tal do atacante Joãozinho. Pra quem não sabe, o Raul, campeão de 81 do Flamengo, é goleiro desse time. Inclusive, ele foi só pro pra vocês Flamengo verem, então, porque eles queriam um cara já experiente na competição, porque eles tinham o objetivo de ganhar a Libertadores. Vocês acham que vocês depois. Exato, Piazza, Nelinho. Absurdo, olha depois absurdo. como que o Nelinho batia 81 falta. É Flamengo. absurdo. Os melhores também da história, né? Também nem precisa. Tem a polêmica do Galo, mas pra quem pesquisar mesmo vai ver que realmente, além do Galo ser excelente, o Flamengo era um pouco melhor, né? Porque ganhou tudo nessa época. Sim. Ganhou o Mundial de 3-0. Ganhou o Mundial de 3-0 em cima do Liverpool. E pra muitos, aí não é gente só flamenguista, jornalistas. Fala que é o melhor time que viu. Também, tanto que é o melhor time que já viu. É só vocês... O próprio Mauro Betti, né? Pepe, Mauro Betti. Sim, o Pepe Guardiola cita esse time. Então, olha o nível que eu tô falando. É tipo um time que, se você analisar, E os jogos né? e a dificuldade que teve na Libertadores foi contra o Galo, que era um dos melhores times do mundo da época também. E na final, que o Cobreloa, mesmo sendo jovem, era um time que jogou duas finais seguidas de Libertadores, né? Que era um time extremamente cascudo. E sabia dar porrada. Muita covardia e mesmo assim... O Grêmio, eu acho que é a mesma coisa, né? Muito. Absurdo esse time Renato. também, velho. Não, nem tem, esse time aí não tem o que falar. E na verdade a gente só vai começar a falar. Acho que daqui, né? De 90 pra cá, né? 95 pra lá, porque também o São Paulo do Tele de 92, 93 também não tem o que falar, não. Não tem. Talvez o time de 92 era, entre aspas, o mais fraco, porque eles começaram o campeonato mal, né? Foram até time reserva. E aí eles. Mas quando eles colocaram assim, pra cara, jogar. Era um timaço. Timaço. Cara, tricampeão, mano. Não tem como. É tipo. Absurdo. Só jogo difícil, cascudo. Sim, e essa época de 90 tem que valorizar todos esses times aí.
Porque aí já começou essa competição praticamente a que a gente conhece hoje. E não tinha VAR. Os times brasileiros faziam Porque mágica pra pra conseguir quem não ganhar. sabe, pessoal, E dominaram, hein, gente? Se vocês não avaliar, dominaram 92, 93, 95, pra quem não 97, sabe, 98, 99. pra quem não ganhar, sabe, era muito injusto. Eles roubavam bastante mesmo. muito roubo mesmo. Se vocês tiverem curiosidade, vocês procuram no YouTube, você vai ver muito roubo descarado, assim. Se vocês acham que a arbitragem brasileira é ruim, vocês não viram a arbitragem de Libertadores 90 e começo dos anos 2000. E antes disso, que a gente também não viu, mas roubo. é só você ver o histórico que você vê as bizarrices. Exatamente. Era coisa assim, absurda mesmo. Agora o Grêmio de 95. O Grêmio de 95, eu acho que é o Grêmio de Já esse daqui eu acho que ele é só excelente mesmo. De Paulo Nunes. É o de Paulo Nunes e Jardel. O de Jardel. Mas era um timaço. Mas acho que de história mesmo é o Grêmio de Esse time aqui 83. ele tem aquele jogo clássico contra o Palmeiras que eles ganharam de 5x0 e perderam de 4x0. Você lembra disso? Na década de 90, lembro porque eu li. Não porque Mas era um time de ver o cascudo, jogo. hein? Das Mas eu curiosidades diria do que sim. quando você vai fazer um ranking dos melhores da história, ele tá. Não, ele não vai estar assim. Vai estar o Flamengo de 81, o Santos de Pelé, o Assim São como Paulo o de Cruzeiro de TV. 97, né? Também vai estar no nível do Gente, Grêmio. excelente, é muito bom. Não é porque tem dois acima que eles eram ruins. Olha o nome disso. É só você olhar O os nome de é cima que excelente, você quer vai dizer ver. que tava na excelência do futebol. Só não chega entre os melhores da história porque não vai ter muitos. O Grêmio tinha a Arce. Agora que eu tô lembrando. Antes de ir pro Palmeiras, a Arce. Eu acho que tinha aquele Danley, goleiro, fez história. O Paulo Nunes. E aí eu não lembro mais. Jardel também eu acho que era. Jardel jogou muito. E tinha o Roger. O Roger, técnico do Juventude. Volante, meio camisa 10 ali. E o Vasco de 98. Cruzeiro. É um timaço. Cara, o Vasco de 98. Eu vi esse time. Pra mim, é Pra o time mim, não. da história. Você tá louco, velho. Não, Sim, você tá não, louco assim. o Eu tô falando time- que você tá louco. Fala assim, O que time, timaço. os jogadores, é absurdo. Esse time aí deu um aperto no Real Madrid no Mundial. Só que se você olhar bem, Sim. a campanha em si não foi tão boa. Entendeu? Não foi tão boa. Sim. Se eu não me engano, deixa eu dar uma olhadinha aqui, só pra confirmar aqui, ó. Aí, ó, isso que eu lembrava. Na fase de grupo, passou em segundo com o mesmo ponto do América. E o Grêmio fez 12 pontos. Na época, passava 3 do grupo. O Vasco passou em segundo. Sim, eu O acho que Vasco não dá passou em pescagem, né? segundo. O Vasco passou em segundo e ainda com o mesmo ponto do terceiro. Aí nas fases finais, ele não foi bem. Ele passou com muita dificuldade pelos clubes. A única que ele passou assim mais tranquilo foi. Não, passou tudo de 2x1 no agregado. Mas Só. o problema é que ele só pegou o Pedreiro. Ele pegou o Cruzeiro, que Pegou era o Grêmio, o atual você- campeão. Depois pegou o Grêmio, que era um time massa, e depois Só pegou time, o só time fácil, né? Eu acho assim, E por que Foi que a mais parece fácil, a final mais foi fácil. contra o Barcelona? mas eu acho que eu acho que é excelente. Eu acho que não é entre os melhores, não. Assim, é excelente. Na verdade, a gente Emoção. falando comigo assim, timaço. A história é emocionante, foda, É que a vale, gente, mas tipo é um assim, time excelente. pô, ganharam no Sim, não, é centenário. excelente, isso mesmo. É muito excelente. foda isso. Timaço. E era um Pra mim, a timaço. mesma coisa do Palmeiras de 99. Não, Agora timaço. eu não sei se... Mas, cara, mas aí já vai fazer uma história que eliminou nada mais, nada menos que o que Corinthians. o Corinthians, pô. Não, e o Corinthians, então, porra, é um peso absurdo. E o time do Palmeiras? Não, o time era absurdo. Tipo assim. Não, do Vasco e do Palmeiras, esses dois Mas, se eu não me times aí, engano, passou em segundo Fácil, na fase de grupo. Que ele estava no mesmo grupo E Paulo Nunes de novo aí, tá? Tava no mesmo grupo do... Paulo Nunes ganhou 95 e Tava ganhou no mesmo 99 pro grupo Palmeiras. do Corinthians. Passou em segundo. E depois teve adversários bem difíceis, né? O grupo, tô lendo, o Portenho e o Olímpia. E o Corinthians. Rapaz. Rapaz, só- mas eu acho só que jogão. foi excelente também. Não, excelente. Eu acho que sim. era Talvez o um de timaço, 2000, mas se excelente. ganhasse, entrava nos melhores da história. Mas perdeu pro Boca na final, nos pênaltis. Até porque. Eu lendo. A classificação meio veio na última rodada, então é mais uma história emocionante do que o time realmente. Se ele fosse um time extraordinário, teria passado por foi na última rodada. Veio com aquele sufoco, gol do Sim. Júnior Baiano. Então, tem esse detalhe. E o São Paulo de 2005. Excelente. Excelente também. Excelente também. Não era vistoso, era um Ganhou o timaço, Mundial, né? Mas não, Cara, não a a gente não tá falando de gente Mundial. desdenhando de uma Libertadores, não, mas nós estamos falando de um nível de uns times absurdo, que era o Santos, o Flamengo de 81, o Grêmio de 83 e o Esquadrão do Tele, gente. É outro nível. E esses times, entre aspas, E eles além de engoliam os engolir, adversários. eles são Era respeitados isso. fora do Brasil também. Isso, exato. São times que mudaram um pouco a concepção. E aí se fala, mas o Grêmio 95, o Cruzeiro.
esses times todos, as histórias são extremamente foda pra torcedor que sofre, entendeu? E o Inter de Porém, 2006? nós estamos falando de melhores no termo futebol, não história. Em história seria Excelente outro, também, né? Ganhou do São Excelente. Paulo na final, né, bicho? Também foi sofrido, foi. E o São Paulo ganhou do Atlético Paranaense, se não me O engano. Inter só não tá também no melhores da história, mesmo que ganhou o Mundial, porque ali isso não é a temporada, é o time na competição. Sim. É o Exato, time na exato. competição. E o Inter ele teve muita dificuldade nesse torneio. Eu acho que Sim. eu acho que por incrível que pareça, os jogos mais fáceis do Inter foram na final. É. Não teve peso que o Atlético Paranaense, apesar de ele já ter sido campeão brasileiro antes, mas ainda não tinha o peso que tem hoje, Sim, então influencia com bastante também. Influencia. Ele passou com dificuldade. Ele passou com dificuldade por todo mundo, pelo Libertad, eu acho que foi LDU ou foi Independente Del Valle. Eu acho que era LDU. Ele passou pelo, acho que era Nacional ou era Peñarol, tudo com dificuldade mesmo. Na fase de grupo engoliu. Sim. Mas não é aquele time que você vai olhar entre os melhores da É história. igual de falar, as histórias, a emoção é legal, mas pro melhor da história, não. Agora, Da se você falar Libertadores, não. temporada, talvez foi um dos melhores Sim. que ganhou ainda do Mundial. Sim. Agora o Inter de 2010. Esse já é meio, né? Ganhou a Libertadores, monstro. E claro que como também a gente não comparou que o 2006 foi campeão do mundo e a gente não avaliou pra ele ser um time excelente, que ele ganhou do Barcelona, a gente também não vai avaliar a perca do Inter pro Mazembe pra ele ser o melhor, pra ele ser... Não, ele foi melhor porque foi campeão com justiça, mas não é... Gente, campeão da Libertadores, foda, mas não é o... Nossa, cara, que timaço. Mas Nossa, a e a gente tá avaliando os times aqui da Libertadores. Com esses Isso. outros times. Que claro, ele foi campeão porque foi o melhor, ponto. Mas Foi o com melhor esses da times, temporada. aqui é o melhor dos campeões. Então por isso que ele é, pra gente, nossa, ele é, tipo assim, dos campeões, gente, dos campeões. A gente avalia ele como, por enquanto, aí o menos, se existe essa palavra, se estiver errado, mas você não entendeu, o menos melhor. Isso aí. Talvez ele pode entrar até excelente, né? Dependendo da situação, porque ele foi até bem na fase de grupo e pegou um time cascudo, mas também pegou um time que era fraco, né? E teve muita dificuldade. Sim, então. Eu não sei mesmo, falar a verdade, eu acho que ele pode ir pra excelente, dependendo da situação. Vamos ver. Agora, o Santos de 2011 é. Cara, Pra mim, ele, excelente também. ele é um excelente. Pra mim, pra ele poderia ter uma categoriazinha a mais. Porque ele flertava com o excelente, assim, do extremo futebol arte, mas também passou sufoco em alguns jogos. Sim. Como ter perdido pro time da Bolívia, depois o Neymar destruiu aqui, mas perdeu lá. Eu acho que talvez o Inter, se o Santos é aqui também, eu acho que o Inter deveria. Não, sim, mas eu falo, se poderia tivesse uma categoria no meio, ficaria esse. Então, eu acho que o Inter de 2010 e o Santos entraria numa categoria do meio. Sim, sim. Mas por enquanto o Inter aí. Pode ser que a gente altera. Você quer criar uma categoria? Não. Já foi bem explicadinho já. Vou colocar Corinthians- o Inter aqui também, ó. Pode, sim. Corinthians de 12. Excelente também, né? Foi campeão invicto. Aí eu já colocaria Entre os melhores da é história. melhor da história, porque foi o primeiro Libertadores. Pra quem é jovem, o Corinthians ele pode até ser bicampeão mundial, mas só tem uma Libertadores, né? É 2012. E, pô, e ganhou ainda a época. Hoje o Boca Juniors tem uma história, gente, mas hoje o Boca Juniors é um time fraco. Quem ou não é fraco. Na época ainda Ele tinha ainda aquela fama de tinha. maldoso. E jogava ainda, mesmo que na raça. Tinha Riquelme, pô. Só de Tinha. Riquelme e Palermo já era bom. Então, esse Corinthians aí fez. Ele tá entre o melhor da história. Pelo Tipo contexto. assim, ó, eu não vou falar que ele é melhor que esses times aqui dos anos 90. Sim. Em futebol. Só que pela campanha também. Ele não mesmo por sofreu ser- assim. Ele sofreu, mas ele ganhou, cara. Ganhou na bomboniera, ganhou em cima do Boca, cara. E Então, foi invicto, né? foi invicto. Tá. E o Galo? cara, a O Galo Galo, eu acho que é o único que é o meio mesmo. Tem por jeito. enquanto, gente, analisando a história, a emoção, provavelmente o Galo seria o 01. Ou Pra seja, mim o mais seria top, pra mim, emocionante, o mais top. Mas nós estamos falando de que sofreu para ganhar jogos fáceis. Praticamente todos os jogos da partida da fase de Não, ele grupo. não ganhou o mata-mata, ele não ganhou de nenhum, só foi Ele nos pênaltis. foi pros pênaltis, então é isso que nós estamos falando. Foi gol no final, gol sofrido, defesa de pênalti no final. Então é isso, gente. O menos significa desdenhar de um título. Nós estamos falando de todos os campeões, não da emoção. Mas o que mais sofreu, tipo assim, não foi fácil pra ele. Não que pros outros tenham sido, mas tipo E assim. não que os concorrentes eram difíceis. E sim. O único time realmente grande que ele enfrentou no mata-mata só foi a final, que era o Olímpia. Sim. E todos os outros pegou New Old Boys. Tinha até o Riasco, gente. É. Outro time lá, que é o time mexicano, que perdeu o pênalti no último minuto. Que aí Uhum. que ele ganhou o apelido de São Vitor. Sim. Ou seja, foi emocionante? Foi o melhor. O mais emocionante. Mais emocionante? Foi. Só que o nível Mas não foi a do melhor Galo- campanha. Nem perto disso. Isso. Grêmio 17. Pra mim também é Esse- excelente. Esse daí seria aquela categoria também no meio, né? Sim, no meio. Tipo, fez o dever de casa e foi indo. Entre aspas, Não não teve existe muita Libertadores dificuldade. fácil. Não existe mais. Entre aspas também. Foi uma Libertadores, sim, que os cascudos foram tudo saindo e meio que o Grêmio não teve culpa dele ir passando. Se ele foi passando e sobrou o Lanús,
Sim. Atropelou. Na final, não teve chance. Na final esmagou o Lanús. Esmagou. E de 2019? Excelente também, né? Campanha excelente, apesar do começo ter sido ruim, é excelente. Eu falo assim, ó. Se não tivesse o Jesus antes, ele seria um merda também, só que ele sofreu também. Mas aí depois ele. Se fosse pegar a temporada e o time, pra mim é o melhor time do século XXI brasileiro. Sim. Agora, mas por que ele é o melhor do século XXI? Porque você pega tudo. Estadual, brasileiro, Libertadores, o geral, o contexto. Você pega tudo e soma. Agora, na Libertadores em si, a campanha no mata-mata foi boa, porque ganhou também só time cascudo. Inter, Grêmio e River. E teve o Emelec, que é mais ou menos, e ainda foi nos pênaltis. E na fase de grupo passou... Mas até o Emelec sofreu. Depois, ele engoliu. Exceção da final, que é neutra. Mas também a final, o River é um dos melhores River da história. Sim. Então, assim, pela campanha geral, acho que é excelente. Se ele fizesse o que fez no mata-mata todo, aí seria um dos melhores da história. Mas aí fica como só excelente. E o Palmeiras de 20? Também excelente. Tem uma campanha maravilhosa, mas não é vistoso aquele que você também... Eu acho que o Palmeiras era aquele que ficava também no meio. Também no meio, então, mas a gente já explicou, então ele é excelente. Eu acho que ele não tá no... Aí você fala, pô, mas aí a gente tá falando, gente, tem muito time aí, 19 é melhor que o Corinthians de 12, 17, mas nós estamos falando de campanha, de ter passado, superado dificuldade, então por isso que é essa análise. Não é só um timaço, que você só viu a final, aí a final engoliu, que foi o Flamengo contra o River, que teve um jogo mais, aí não foi engolido, foi um jogo mais truncado. Então não tem esse tantão de análise, tinha tudo. Então de 2021 a mesma A coisa. mesma coisa. 22 do Flamengo também, 22 do Flamengo foi um merda. Não, mas 22 do Flamengo foi um invicto, cara. Cara, pra mim é o melhor, pô. Aí a gente vai analisar os dados, ele é campeão invicto. E ele não deu. Não, ele é melhor. Invicto. Ele é o melhor campeão da história. Sim, é o melhor da história, então. Não tem como. Aí não, pelo eu número. acho que no modelo atual, ele é o melhor na história. E ainda um detalhe, no modelo atual. De todas as Libertadores, ele é a segunda melhor campanha. Porque o Estudiantes tem uma de 100%, só que foi 4 jogos. E esse ainda o jogo que o Flamengo empatou foi porque não tinha VAR, porque foi um gol impedido. Isso. O Flamengo tinha 12 vitórias, fez 12 vitórias e um empate. E aí depois esse empate que você disse aí... Foi contra o time argentino, Talleres, eu acho. Então, tipo assim, cara, e esse time não teve dificuldade nenhuma. Não teve. Jogava dentro, fora de casa, tipo assim, muito encaixado. Jogava assim, ganhava. Cara, ele não é melhor que esse time aqui, ó. Eu te falei, não é melhor do que até alguns times do excelente. Não é melhor, mas tipo assim, se você olhar o que ele fez na Libertadores dele, cara, sim, é o melhor campeão. Olha o nome aqui, ó, o melhor campeão. Sim. Exatamente. Cara, nós não estamos falando do campeão mais emocionante ou o campeão do futebol mais bonito, que também pode ter um campeão do futebol mais bonito, mas que passou hype, passou apertado em tudo. E esse foi o campeão do campeão, porque ele sobrou, jogava bem, sobrava, não teve sufoco em nenhum jogo e passou por cima de todo mundo. Não teve dificuldade. Não teve dificuldade, fez a melhor campanha, fez o melhor ataque nesse modelo atual. Sim. E o segundo melhor ataque da história, só perdeu pro do Cruzeiro de 76. Esse time aqui, ó. Deixa eu até. Eu nem tô olhando, que eu sei aqui. Deixa eu olhar aqui agora, ó, uns dados aqui. Passou com 16 pontos, fez a segunda melhor campanha geral. E olha os times que enfrentou no mata-mata. O Tolima, que não é muito bom, mas ganhou de 1-0 e 7-1. Quando pegou um time mais fraco, amassou. O Corinthians, que a gente sabe que não tá na melhor fase, mas nesse ano tava bem. Ganhou que chegou na final, né, da Copa do Brasil. Sim. Também. Aí ganhou de 2-0 e 1-0. O Vélez, que é o time argentino cascudo, que alguns podem falar, mas não era tão grande. Mas quando enfrentou 4-0 e 2-1, e na final contra o Paranense ganhou de 1-0. E lembrando que o 4-0 foi na Argentina, tá? Foi na Argentina. Foi o primeiro jogo. Isso numa quarta de final. E esse time, ele dividia as atenções com o brasileiro que tava disputando. Sim. E ainda ganhou a Copa do Brasil. Ou seja, se ainda focasse 100% na Libertadores, tipo assim, ia ser mais fácil ainda. E os adversários não foram fáceis. Todos os adversários eram mais ou menos difíceis. Menos o Tolima, né? Mas aí, já que o Tolima não era difícil, ganhou simplesmente de 7-1. Isso. Então acho que sim. Sim, vocês entenderam os argumentos, né, gente? Nós não estamos falando do futebol mais vistoso, do mais encantador, do mais emoção. Não, é isso, vou fazer outra emoção, a gente faz outro vídeo. Tipo, o mais emocionante seria diferente. A gente tá falando disso daí, porque não teve, a gente avaliou, teve dificuldade, não. Atropelou os adversários, sim. Foi bem na fase de grupo, foi. Sofreu no mata-mata, não. Então é o melhor. É isso que a gente tá falando. Não é o que é melhor e o melhor no seu ano, no seu campeonato. E aí, no final das contas, é o melhor. Isso. Acho que o Fluminense é meme também. É meme, porque também, cara, não é meme, mas o Valência. Ener Valência. Puta merda, cara. Tudo bem. Nesse tem que agradecer. Final, sim, mas um Boca ruim, mas é justo. Chegou na final, foi o mesmo que o do Grêmio. Pegou o Lanús, é o que tinha. Vamos ganhar. E não deu chance pro Boca. Se você fosse avaliar só a final do Fluminense, ele estaria aí excelente. Mas foi uma prorrogação, hein? Sim.
Porque o Boca cresceu no final, ele é emoção, daí seria outra categoria pro Ó, Fluminense. teve extrema dificuldade com o Inter, teve dificuldade até com aquele time lá, Libertar. Se eu Sim, não me engano. na fase de grupos foi passar, foi nos 45 do segundo, com o gol do Samuel Xavier. Sim, e o único time que passou tranquilo foi contra o Olímpia. Sim. Ironicamente foi o que eliminou Ele o Flamengo. e o Inter, não, o Inter foi na outra. Aquele Foi o que passou o Flamengo. Ou seja, é claro, só não é desmoralizando esses dois aqui, porque foram a primeira vez que foi campeão dos dois, né? Que os dois têm um título, então assim, é muito legal. Mas assim, não dá pra as campanhas não foram das melhores e também não dá pra comparar com nenhum desses daqui. Né? Exatamente, né? Porque a gente falou, se você pegar o nível emoção, provavelmente vai estar entre os dois. Mas, e também o Flamengo de 19. Daqui, né? Esse daqui também, né? Sim, mas aí o que a gente quer dizer é daí, o que ele fez, o que ele representou na edição que ele participou. O Flamengo, na edição, ele engoliu. Simples. Acabou. Então não tem discussão. Ah, mas o melhor time da história é o Santos do Pelé. Sim, a gente sabe. Mas eu tô falando daquela campanha, da Libertadores. Ele teve alguns probleminha aqui e outro ali. A gente tem aqui os melhores times da história do futebol brasileiro. É o Santos, o Flamengo dos anos 80, o Grêmio e o São Paulo dos anos 90. Isso. Então a gente vai repetir e repetir. O melhor campeão não significa o melhor time, gente. O melhor campeão. Qual que é o melhor campeão? É como se a gente pegasse o Brasileirão. Vamos supor que desde o começo fosse ponto corrido. Qual foi o melhor campeão? E se sempre fosse 20 times, seria o que fez mais pontos, entre aspas. É como se o título fosse esse. Qual o time que fez a melhor campanha? O melhor campeão poderia... Esquece o melhor campeão. Assim, qual é a melhor campanha da Libertadores? Entenda como isso. Que seria do Flamengo. Quais são as campanhas históricas? Santos. Quais são as excelentes? Que, tipo assim, você foi campeão, passou o sufoco devido, mas ganhou. E qual foi, tipo, só na emoção, na raça, na torcida gritando? Fluminense e Galo. Entendeu? Beleza, então? Falou, então. Fechou. Valeu, galera. E aí, gostou? Curta, comente e compartilhe.